No último dia antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello mandou soltar todos os presos com condenações em segunda instância da Justiça que ainda tenham recursos pendentes em tribunais superiores. A decisão liminar poderia atingir mais de 150 mil presos. Já era noite quando o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, atendeu ao pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e derrubou a decisão. O ministro Marco Aurélio Mello atendeu a um pedido do Partido Comunista do Brasil. A decisão era provisória. Na ação, o PCdoB argumentou que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, depois de serem esgotados todos os recursos. Desde 2016, o Supremo entende que é possível a prisão após condenação em segunda instância, mas o ministro Marco Aurélio Mello acatou os argumentos da ação. Ao conceder a liminar, afirmou que, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal do artigo 283 do Código de Processo Penal, que garante que o condenado só será preso após a análise de todos os recursos, determinava a suspensão de execução de pena, cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado. Na decisão, Marco Aurélio argumentou que, ao tomar posse no Supremo há 28 anos, jurou cumprir a Constituição, observar as leis do país e não a se curvar a pronunciamento que, segundo ele, não tem efeito vinculante. Na avaliação do ministro, as decisões que permitiram prender até agora condenados em segunda instância foram decisões provisórias, que ainda precisam ser confirmadas pelo plenário. Marco Aurélio afirmou que, de qualquer forma, está-se no Supremo última trincheira da cidadania, se é que continua sendo. Disse também que, enquanto cabe recurso, não se pode antecipar a culpa para além dos limites expressos na lei maior, quando o próprio processo criminal é afastado do controle do Supremo. E destacou que o direito de aguardar o julgamento de recursos deve valer para todos. Sob a ótica do perigo da demora, há de ter-se presente a prisão ou efetivo recolhimento antes da preclusão maior da sentença condenatória, não apenas dos condenados em segunda instância por corrupção, pelo denominado crime do colarinho branco, mas de milhares de cidadãos acusados de haver cometido outros delitos. A liminar do ministro Marco Aurélio poderia atingir 169 mil presos que cumprem pena em condenação em segunda instância. Eles representam 23% dos 706 mil presos do país. Estariam fora aqueles que cumprem prisões preventivas previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, que são os presos perigosos, ou de casos em que é preciso manter a detenção para assegurar a ordem pública ou as investigações. Caso do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e do ex-deputado Eduardo Cunha. A decisão foi tomada no último dia de trabalho do STF e 2 dias depois do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, marcar para abril do ano que vem um novo julgamento sobre as prisões após condenação em segunda instância. Devem ser analisadas 3 ações que pedem que essas prisões sejam proibidas em razão do princípio da presunção da inocência. Durante 6 horas até ser cassada, a liminar do ministro Marco Aurélio teve repercussão enorme no meio jurídico. Ela não tinha efeito imediato. Os advogados dos presos precisariam pedir ao juiz responsável a soltura de cada condenado. 48 minutos após a decisão, a defesa do ex-presidente formalizou o pedido à 12ª Vara da Justiça Federal, responsável pela execução da pena de Lula em Curitiba. Na petição, os advogados solicitaram a expedição imediata de alvará de soltura, diante da decisão liminar do ministro Marco Aurélio. A juíza Carolina Lebos, que recebeu o pedido, informou que não tinha sido comunicado oficialmente e pediu que o Ministério Público se manifestasse para que só depois ela tomasse uma decisão. Lula foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Ele começou a cumprir pena em abril deste ano, em Curitiba. Também em abril, o Supremo Tribunal Federal rejeitou por 6 votos a 5 um habeas corpus preventivo para Lula, reafirmando a validade das execuções provisórias de penas.
Em Curitiba, os procuradores da Lava Jato criticaram a decisão de Marco Aurélio. Nós entendemos que essa decisão ainda ela contraria o sentimento da sociedade que exige o fim da impunidade. Ela, na verdade, consagra a impunidade, violando os precedentes estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que é uma decisão isolada de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que não vai resistir à análise do próprio Supremo. Ao longo do dia, advogados de outros condenados também se valeram da decisão do ministro Marco Aurélio para pedir a liberdade de condenados em segunda instância, como o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. O presidente da OAB defendeu que o Supremo deu uma resposta definitiva sobre a execução provisória de penas. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma posição muito clara no que diz respeito à defesa da Constituição, à defesa do Estado Democrático de Direito e das próprias leis, né? A OAB tem já há bastante tempo defendido que o Supremo Tribunal Federal se debruce, a partir do seu plenário, sobre esta questão da presunção de inocência, para que possamos ter uma decisão uniforme para todo o país e que seja ela geradora de segurança jurídica. O presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil disse que a decisão do ministro cria um ambiente de incertezas e destacou que a palavra final sobre o tema é do plenário. O que não pode haver, e tem havido, é exatamente esse vai e vem, né? O colegiado se decide de um jeito, os ministros individualmente, monocraticamente decidem do outro, e isso dá um sinal muito ruim para todos aqueles que vêm de fora e que não entendem o modelo, o sistema constitucional e principalmente o sistema penal brasileiro. Confere uma grande insegurança jurídica e vai contra tudo aquilo que se espera de um modelo jurídico e de um modelo de uma corte constitucional que defina os limites e os parâmetros mais rígidos da Constituição. Então, como vai se definir isso? É o próprio Supremo que vai ter que definir qual é a posição válida. No fim da tarde, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com recurso no Supremo para derrubar a decisão do ministro Marco Aurélio. Dodge afirmou que a decisão teria o efeito de permitir a soltura, talvez irreversível, de milhares de presos e que a afronta à segurança pública e à ordem pública eram evidentes. Raquel Dodge diz que esse entendimento do Supremo sobre a segunda instância é atual. A verdade é que o entendimento contido neste recente precedente era e continua sendo o eco de um sentimento compartilhado pela sociedade civil e por atores da esfera jurídica, de que a exigência de se aguardar o trânsito em julgado da sentença para só então autorizar-se o recolhimento à prisão do réu condenado é injusta e errada, basicamente por favorecer a impunidade no país. E que revogar esse precedente, pouco mais de um ano após a sua formação, vai de encontro à necessidade de garantir um sistema jurídico estável e previsível, algumas das finalidades subjacentes à ideia de respeito à autoridade de precedentes. A procuradora diz que revogar a prisão em segunda instância representaria triplo retrocesso para o sistema de precedentes, para a persecução penal no país e para a própria credibilidade da sociedade na justiça. Vamos agora ao vivo até Brasília. O repórter Marcos Lozecan tem outras informações sobre a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que cassou a liminar do ministro Marco Aurélio Mello. Boa noite, Lozecan. Boa noite, Ana Luísa, boa noite, Bonner, e a todos que nos assistem. Essa decisão foi tomada numa suspensão de liminar. É o tipo de ação que sempre é analisada pelo presidente da corte, no caso, o ministro Dias Toffoli, independentemente do recesso do judiciário. Embora seja fato que desde as 3 horas da tarde, por conta do início do recesso, o presidente Dias Toffoli estivesse aqui já de plantão. No documento de 8 páginas, o presidente do Supremo disse que o pedido da Procuradoria procede porque há risco de lesão à ordem pública, uma vez que a decisão de Marco Aurélio poderia levar à soltura de 169 mil presos em todo o país. Ele afirmou que cabe ao presidente da corte prestigiar o entendimento da maioria. Na avaliação de Toffoli, a medida tomada por Marco Aurélio contrariou uma decisão soberana do plenário. Toffoli destacou que, inclusive, já foi tomada pelo Supremo
uma decisão vinculante de cumprimento obrigatório em sede de repercussão geral. Isso aconteceu no começo de 2016. Por fim, o presidente do STF também lembrou que esse assunto, esse caso, prisão em segunda instância, ainda vai ser revisitado. O julgamento está marcado para o dia 10 de abril do ano que vem. Ana Luísa Bonner. Obrigada, Lozecan. A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal